Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu queria tirar 3 lições que nós temos daqui, que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. A primeira, que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus. Deus todo onipotente, Deus com o poder grandioso, criou os céus e a terra, criou você, a pessoa que está do seu lado. Nós não podemos nos envergonhar. Por quê? Porque Deus não se envergonha de você. Deus, Ele grandiosamente te deu a graça e para você ser salvo. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, da carta de amor que Ele te deu. E eu queria tirar uma segunda coisa daqui, que é que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele nos conduz à salvação. Nós lemos o Evangelho, nós lemos a carta de amor que Deus nos deu, e nós percebemos as coisas que nós temos que fazer para ser salvos, crendo em Deus, tendo fé, as coisas que nós temos que fazer. Nós temos que se envergonhar do pecado, da fofoca, mal olhado, essas coisas que nós temos que ter pecado. Mas do Evangelho nós não podemos ter pecado. É o que Paulo nos diz. Aqui fala que ele fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que Paulo, ele até fala em uma carta que ele pede para se igualar a ele, ser semelhante a ele, porque sendo igual a Paulo, nós seremos salvos, porque ele tinha confiança que ele seria salvo, ele tinha convicção. Aí eu também faço uma pergunta: se você fala para o seu amigo do lado, fala bem assim, seja igual a mim, porque você será salvo. Eu quero saber se você tem a convicção de você mesmo vai ser salvo. E eu queria tirar uma segunda lição, a terceira lição, que nós não podemos envergonhar do Evangelho, porque é a justiça de Deus, porque ele nos conduz à justiça de Deus. A justiça de Deus, o que seria? Seria no juízo final, no julgamento, Deus te dá, seria o juízo perfeito, o julgamento perfeito seria que todos nós fomos condenados para o inferno ou condenados na ira de Deus. Mas Deus, com a sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos justificou do pecado, e que nós podemos, quando a gente crê, e quando nós cremos e temos fé e aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós somos salvos, porque o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, e nós morremos. Então eu peço para vocês que tenham fé, creem em Deus e aceite Ele como Jesus Salvador. E temos até a classe de EBD aqui já, uma nova classe de EBD, não, de batismo. E temos que ter certeza da nossa salvação. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E eu quero concluir, a única coisa que eu queria passar para vocês é que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque Deus, Ele é justo, a justiça dele é diferente da nossa, não é uma justiça carnal, mas uma justiça espiritual. E eu queria deixar para vocês também que nós não podemos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus é grandioso, imensurável. Deus é onipotente, te criou, e por todas essas e outras coisas que Deus faz, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho e dele. E era isso
que eu queria passar, aqui fala: o justo viverá por fé. Aqui Paulo ele tenta tirar uma frase de Abacuque 2:4, que o profeta Abacuque ele estava orando e falando muitas coisas que estavam acontecendo lá. Estava tendo muita guerra e ele orava para Deus, e teve uma oração que ele falou que ele fala: tem guerras e Deus não fazia nada, mas Deus falou, tendo fé o justo viverá. Então nós tendo fé, nós viveremos eternamente. Nós sendo justos aqui na terra, nós viveremos eternamente. E eu queria só deixar aqui que a gente tendo fé, sendo justo e tendo a convicção de certeza que Jesus é o nosso Salvador, nós temos a salvação.